Ainda aqui no lado do cliente eu tenho algumas funções acessórias, né, que elas estão dentro de um documento, que é interessante que nós analisemos agora, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, carrega imagem padrão. O que é que faz esse método aí? Ele é chamado no form create, ele é chamado ao limpar os campos, tá aqui ele. Então ele vai carregar lá no picture, eu vou chamar o método load from file, passando aqui o path da aplicação e chamando imgpadrão.png, tá? Isso eu fiz assim de forma estática, mas a gente pode trazer o nome dessa imagem padrão do banco de dados, tranquilo? Como é que eu crio essa imagem padrão? Olha só, eu já carreguei aqui no meu TImage essa imagem da T2TI, ela já é a minha imagem padrão, tá? Quando eu crio o formulário, no form create, o que é que eu faço aqui? Ó? Eu instancio a imagem padrão, ele é do tipo tstring_string.create, e eu salvo essa imagem padrão na pasta da aplicação. Tá? Então eu sempre faço isso. Se eu alterar a minha imagem padrão aqui para outra qualquer, ele vai salvar a imagem padrão na pasta da aplicação. Tá? Isso foi uma forma que eu fiz aqui, mas como eu mencionei, a gente pode trazer essa imagem do banco de dados. Tá? O caminho dessa imagem, o nome dessa imagem, a gente pode setar isso aqui de uma forma mais flexível para o usuário. Tá bom? Então, o carrega imagem padrão, ele vai pegar essa imagem que eu acabei de salvar aqui, que ela já está estaticamente setada no meu TImage, vai carregar no meu TImage. Daí ela vai setar a largura, a altura, vai dizer que o outsize é true, stretch é false, align ao client e vai dar um repaint lá no imagem documento. Esse método ele vai ser chamado algumas vezes aqui. Tá? Esse carrega imagem padrão. Vamos ver onde é que ele está sendo chamado. Ao abrir um documento, né, abrir arquivo. Então, digamos que o usuário ele tenha digitalizado uma imagem. Está aparecendo a imagem digitalizada lá no TImage. Só que ele desistiu. Ele não quer mais subir aquela imagem que ele digitalizou para o servidor. Ele quer agora é abrir um arquivo. Ele se enganou. Quando ele clicar em abrir arquivo, se a operação for finalizada corretamente, aquela imagem que ele havia digitalizado vai sumir e ele vai carregar a imagem padrão. Porque agora ele está subindo um arquivo. Tranquilo? Por isso que eu chamo o método aí. E chamo ele também no form create. Tá? Na realidade ele foi criado mais por conta disso, né? Porque o usuário ele pode estar digitalizando a imagem, desistiu, quer abrir um arquivo, para não ficar aquela imagem aparecendo lá que ele havia digitalizado, eu carrego a imagem padrão, tá? Que mais? Eu tenho aqui o pop-up menu que está vinculado ao meu TImage, tamanho original, ele vai colocar o outsize para true, o stretch para false e o proporcional para false também. Já no método redimensionar, né, que eu havia chamado primeiramente de reduzir para caber, ele vai colocar o outsize para false, a largura e a altura para 300, o stretch para true e o proporcional para true também. Tá? Isso para quê? Né? Para o usuário ou navegar pela imagem no tamanho original dela, ou então para ele ter uma noção da imagem toda. Né? Ele vai ver a imagem toda, só que uma espécie de thumbnail lá da imagem, tá certo? Ela vai ficar pequenininha, ela vai ser reduzida para caber ali no objeto imagem. Tá? É isso que acontece aí. Finalmente eu tenho ainda o método FileSize. Né? O método FileSize, a gente já viu o que é que ele faz. A gente passa um arquivo aqui para ele e ele retorna exatamente o tamanho do arquivo para a gente. Tá? Depois a gente vai ver os to-dos, né? Onde inserir essas funções. Né? Lá no final nós vamos ver a lista de to-dos que nós temos. O código ele está bagunçado de propósito. Tá? Não se preocupe com a bagunça aqui desse código. O importante é você entender o que é que está acontecendo.
tá? Como as coisas elas estão ocorrendo, né? Você vai precisar estudar um pouco mais, como eu já falei, para entender plenamente como as coisas estão acontecendo aqui, tá certo? E depois a gente arruma o código, a gente deixa ele do jeito que é para ser, tá bom?